Olá, tudo bem? Você sabia que a demissão por justa causa é a modalidade mais severa que existe no direito trabalhista? Entretanto, é a modalidade que mais tem reversão no judiciário trabalhista por falta de documentação adequada? Pois é, esse é o tema que nós vamos trabalhar neste vídeo. Falar um pouquinho sobre os principais motivos que justificam a demissão por justa causa, com justa causa. Primeiro vamos falar um pouquinho das causas, né? Por que uma pessoa ela é demitida por justa causa? Cara, tem uma lista gigante de motivações, né? A primeira delas, vamos pegar aí, conduta desonesta. A pessoa furtou bens da empresa, a pessoa falsificou documentos, usou o cartão corporativo da empresa em benefício próprio, se apropriou de valores da empresa ou do cliente. Então, isso daí, essa conduta desonesta é um dos casos que dá demissão por justa causa. Um outro caso, as questões relacionadas à incontinência de conduta. A incontinência de conduta, ela tem a ver com questões comportamentais físicas. Então, comportamento sexual inadequado, assédio moral ou sexual, agressões físicas, linguagem ofensiva de forma reiterada, né? Então, isso também dá. O que mais que a gente tem como causa, né? Insubordinação e disciplina. Então, a pessoa ali pode trabalhar para o concorrente sem autorização, não pode, na verdade, né? Divulgar os segredos da empresa, fazer captação de clientes da empresa para ela, né? Usar informações privilegiadas, ela ser indisciplinada ali com a sua chefia dá uma ordem que não é ilegal, nem legítima, nem imoral, e ela fala, não vou cumprir. Porque eu não concordo, eu não vou cumprir. Né? Então, isso dá também motivo de demissão por justa causa. Condenação criminal. Então, se você tiver um crime relacionado ao trabalho, se você tiver ali uma sentença transitada e julgada, então isso vai te dar ali também motivo de demissão. Abandono e desídia. Né? Então, abandona, a pessoa simplesmente foi lá e abandonou o emprego mesmo. Sumiu. Cadê a pessoa? Cadê Gessilda? Sumiu. Não sei, tem 3 dias que não aparece, tem uma semana que não aparece. Né? Ou desídia, que é aquele desleixo ou negligência. Aquele erro repetitivo após inúmeras advertências, não cumprimento de prazos, negligência com equipamentos, né? Descumprimento de normas de segurança. São questões aí relacionadas ao desleixo, né, à desídia. Eu tenho também a pessoa com problemas com drogas ou álcool, né? Então, embriaguez habitual ou embriaguez no serviço, uso de drogas, né, com testemunho. Então, você pode pedir lá teste do bafômetro, pode pedir exame médico. Né? É muito comum você ver pedidos de exame médico, por exemplo, nas Forças Armadas, né? Então, se a pessoa usa ali drogas, alguma coisa, né? Você vê isso também muito em filmes, a pessoa é obrigada a fazer teste ali de urina, teste de sangue, para provar se ela tem lá algum tipo de dosagem excessiva de álcool ou drogas no seu organismo. Né? Eu posso escapar dos exames, mas eu ter testemunhas, né, que comprovem que a pessoa está sempre ali, né, numa situação de embriaguez, está sempre numa situação de drogadição, e isso pode estar trazendo prejuízo ao trabalho ou à segurança das pessoas. Né? A violação de segredos da empresa, então, também é uma questão que dá justa causa. Né, os atos de indisciplina nós já sinalizamos, o abandono de emprego nós já sinalizamos, né? O ato lesivo à honra, então eu ofender algum colega ou supervisor, eu caluniar, eu difamar, eu cometer ataques à reputação da empresa. Então, tudo isso são questões que levam a
demissão por justa causa. E nesse caso, o que é que a pessoa recebe? Nada. Vou repetir. Demissão por justa causa, o que é que a pessoa recebe? Nadica. Ela não recebe aviso prévio, ela não recebe multa, quer dizer, demissão por justa causa, não tem aquele negócio da pessoa ter que cumprir lá os 30 dias mais os 3 dias por ano de trabalho. Não tem. Ela não recebe multa, ela não recebe aviso prévio, ela não recebe multa de FGTS, ela não pode sacar o FGTS, ela não recebe seguro-desemprego, ela não recebe férias se ela tiver, né, ali mais de 15 dias, ela não vai receber as férias proporcionais dela. Então, assim, a pessoa, na demissão por justa causa, ela vai com Deus. Ela não recebe nada. Ela recebe que ela trabalhou até ali e fui, né? Então, são questões aí que a gente tem, né? O que então a pessoa recebe? Ela recebe, por exemplo, salário até a data que ela trabalhou. Isso ela vai receber. Se ela tiver férias vencidas, ela vai receber. Se ela tiver mais do que 15 dias trabalhados no ano, ela vai receber 13º. Se ela também tiver mais de 15 dias do período aquisitivo, ela recebe. Então, se ela tiver menos, vamos supor, ela acabou de voltar de férias insubordinadíssima, não recebe nada, né? Se ela tiver mais que 15 dias, ela recebe. Ou seja, ela recebe o básico do básico, é só o que ela recebe ali, no caso de uma demissão por justa causa. E quais são os principais erros que levam à reversão no judiciário de uma demissão por justa causa? E aí a pessoa acaba alegando, né, que ela tem danos morais, né, enfim, uma série de coisas. Falta de prova, então isso é um elemento importante. Ausência de contraditório e ampla defesa, ou seja, você não ter chamado a pessoa para tratar, para conversar, para falar para ela o que está acontecendo. A desproporcionalidade da punição, né? A aplicação da punição depois de muito tempo, né? Se houve o perdão tácito, a pessoa continuou trabalhando e depois de, 90 dias você mudou de ideia, né? E se a pessoa provar que foi um caso de discriminação ou perseguição. Então, isso gera aí algumas reversões no judiciário da demissão por justa causa, né? E aí, quais são os cuidados que o empregador deve tomar? Ele ter tudo documentado, desde o primeiro incidente, ter sempre testemunhas identificadas e qualificadas, consultar o jurídico antes de aplicar a demissão por justa causa, respeitar o contraditório e a ampla defesa e agir com rapidez após a falta. Descobriu a falta? Haja imediatamente, né? Não perca ali tempo discutindo, debatendo, para justamente a gente não ter ali problemas e depois aquele empregado ir ao judiciário e comprovar que aquela situação houve ali um equívoco, né? Até essa questão de discriminação mesmo, né? E é uma questão ali de importante, né? E de perseguição. Porque é bem importante o empregador, ele mapear as questões, né? Porque, por exemplo, uma coisa não gosto desse cabelo, Gício, você vem trabalhar com esse cabelo, não gosto, vou te demitir porque eu não gosto desse cabelo. Você agora resolveu botar trança com esse cabelo, não gosto, vou te demitir, né? Então, isso, ela está me demitindo por uma discriminação. Outra coisa ela fala, Gício, olha só, depois que você colocou trança, todo mês você falta 2 dias ao trabalho sem justificativa porque você disse que é o dia que você tem que botar trança. Então, assim, você dá um jeito de botar sua trança no dia da sua folga, no sábado, no domingo, né? Ou o dia que você tem folga, o dia de trabalhar não é o dia. Então, note, a pessoa pode alegar que o problema é a trança, mas não é. O problema é que a pessoa está faltando sistematicamente ao trabalho para fazer ao salão. Então, esses cuidados é muito importante porque na hora, por exemplo, da demissão, você não vai falar, não, você tá botando trança. Você vai falar assim, olha, você tem faltado sistematicamente ao emprego, de 15 em 15 dias está faltando. Sem justificativa, sem apresentar abono, deixando seus colegas na mão, então não tem condição de você ficar aqui, ou você dá o primeiro aviso, deu o segundo aviso, deu o terceiro aviso.
né? Então, note, ela está faltando por uma questão da trança. Mas se eu digo na demissão que eu estou demitindo por causa que eu estou faltando ao trabalho para trançar o cabelo, eu tenho como reverter isso, muitas vezes no judiciário, alegando que é preconceito, por exemplo. Então, ter esses cuidados são bem importantes, né? Eu espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.